Eu vou seguir a ordem prevista aqui pela. Ai, desculpem, gente. É, eu vou seguir a ordem prevista aqui pela organização do colóquio. E eu queria dizer, então, de antemão, que é uma grande alegria para mim estar aqui, participando dessa mesa e desse colóquio absolutamente fantástico, pelo qual fiquei apaixonada desde que vi a programação. Então, eu agradeço muito ao Marcos e ao Instituto Rouanet pelo convite para estar aqui. E quero dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados e dizer então que nós vamos ter aqui uma mesa absolutamente saborosa, né? Onde a gente espera que vocês falem em torno de 30 minutos. E antes de a gente começar, eu vou naturalmente tentar apresentá-los devidamente, embora essa tarefa não seja uma tarefa tão fácil. Agora, a vantagem desses atrasos todos é que enquanto nós esperávamos, o público ficou escutando a conversa de vocês sem que nós pudéssemos adverti-los disso, de modo que o público já os tem apresentados. Eu não precisaria dizer mais nada, não é verdade? Já sabemos dos livros que estão sendo lançados, do narrador do último romance do João Mir, enfim, tudo isso. Então, vocês veem que, né, a gente precisa ver o lado positivo das coisas. Bom, por outro lado, antes de começar a apresentar nossos convidados, eu tenho um recado para o público. Por questões técnicas, mesa, no intervalo o lançamento do livro e coquetel e depois a outra mesa por razões técnicas também, tá? Porque a livraria não pode ficar até mais tarde. Bom, então eu vou começar a apresentação imediatamente, antes que nós percamos mais tempo, né? E vou passar imediatamente a palavra para os nossos convidados, que, como o público já viu, são o João Almino e o Kenneth David Jackson. O João Almino, bom, ambos dispensam apresentações, mas o João ele é embaixador, né, tem uma longa carreira diplomática, é, ensinou em várias universidades no Brasil e no exterior, como, enfim, né, dentro dessa carreira diplomática também condecorado por várias ordens, né, que ele recebeu no Brasil e no exterior. E é um escritor muito premiado, acho que isso é o mais importante de dizer, né? Cada livro que ele lança, ele ganha um prêmio. Então, quando fui preparar a apresentação, eu disse: eu não posso deixar de observar isso, né? Os livros de literatura dele, então, né, eu vou citar alguns, né? Ele tem vários ensaios e vários textos literários são Ideias para onde passar o fim do mundo, que foi indicado para o prêmio Jabuti, ganhou o prêmio do INL e outro prêmio. Samba Enredo, As Cinco Estações do Amor, O Livro das Emoções, Cidade Livre, Enigmas da Primavera, entre outros. Como vocês ouviram o próprio João falar, alguns dos textos dele criam situações narrativas a partir da obra do Machado de Assis, e eu acredito que a relação com, enfim, o pensamento do Rouanet se dê por essa via hoje aqui na nossa mesa redonda. Ele também é autor de vários ensaios em filosofia política e história. Os Democratas Autoritários, Era uma Vez uma Constituinte, Lições de 46 e Questões de Hoje, A Idade do Presente, Tempo, Autonomia e Representação na Política, O Segredo e a Informação, Ética e Política no Espaço Público, entre outros. Ele é autor realmente de uma vasta obra.
Então, eu quero lhe dar boas-vindas, João, dizer que é um prazer imenso estar aqui com você hoje e dizer que nós vamos aí absorver e aproveitar de cada uma das suas palavras. Por outro lado, nós temos o professor Kenneth David Jackson, que é um brasilianista conhecidíssimo nos Estados Unidos. Eu acho que eu não preciso dizer, né, que tanto a obra do Machado de Assis quanto a obra dos vanguardistas brasileiros, né, tanto dos modernistas como a obra, por exemplo, da Patrícia Galvão, depois logo após, né, na sequência do modernismo brasileiro, ganhou muito em termos de repercussão e de tradução nos Estados Unidos, né? Então, o professor Kenneth é realmente um especialista conhecido e reputado. Também estuda literatura portuguesa, Camões, Fernando Pessoa, né? Quer dizer, quando ele se coloca a estudar, são sempre os maiores. E ele, enfim, tem também inúmeros livros e, como eu disse, atuou na tradução de alguns desses autores para a língua inglesa. E eu vou citar alguns desses livros. Ele tem lançado tantos livros que eu espero não ter me perdido, né? E isso é lógico, é um elogio, uma coisa boa. Como eu faço parte de um grupo de pesquisa com ele, eu recebo as notícias, né, dos livros dele e a gente sempre festeja. Mas ele então tem agora Poesia, Crítica e Tradução, Haroldo de Campos e Educação dos Sentidos, em 2022, Cannibal Angels, em 2021, Goa, A Post-Colonial Society Between Cultures, de 2018, Machado de Assis, A Literary Life, de 2015. E aí eu não posso citar todos, que também é como no caso do João, uma lista imensa, mas eu não queria deixar de falar do primeiro, porque é muito importante, e na verdade ele estabeleceu até mesmo, né, um centro de pesquisa com material de pesquisa lá em Yale, onde ele leciona, né, e onde, né, ele fez a maior parte da sua trajetória acadêmica, que é o livro de 78, A Prosa Vanguardista na Literatura Brasileira, Oswald de Andrade. Né? Esse livro é muito importante e, como eu disse, é responsável aí pela penetração por uma certa recepção, né, desse modernismo brasileiro, mas eu acho que uma recepção bastante importante do modernismo brasileiro e das vanguardas brasileiras lá nos Estados Unidos. Então, bom, eu tive que tomar o tempo de vocês, porque são dois convidados gigantescos, né? Mas evidentemente que não é para eu ficar falando nesse momento aqui. Então eu vou imediatamente passar a palavra ao João Almino, a quem eu desejo uma excelente conferência. Oi, eu caí. Desculpe, está me ouvindo agora? Muito bom, obrigada. Eu é quem tem que ficar sem som, não você. Bom, agradeço as suas palavras e é um grande prazer para mim, uma honra também, participar deste colóquio do Instituto Rouanet, em parceria com a Unicamp. Eu agradeço especialmente à diretora executiva do Instituto, Adriana Rouanet, ao professor Luiz Paulo Rouanet e ao professor Marcos Lopes, da Unicamp, organizador do colóquio, pelo convite, em primeiro lugar. E é uma alegria participar, compartilhar a mesa, né, com o meu amigo, professor David Jackson, profundo conhecedor da literatura brasileira, como essa apresentação bem mostrou, e ter a sua mediação, mediação da professora Lúcia Granja, que certamente domina os assuntos de que vou falar melhor do que eu, Lúcia. Eu tive a oportunidade, em outras ocasiões, de comentar aspectos da obra filosófica de Sérgio Paulo Rouanet, e no campo da cultura comparei seu pensamento universalista com o de Amartya Sen.
Mas, tendo sido convidado inicialmente para falar sobre a literatura na obra de Rouanet, eu decidi fazer um recorte de um tema específico, o do conselheiro Aires, na sua obra literária. E pode parecer um tema um pouco impossível, mas vou mostrar o que eu fiz, né? E como o tema da mesa não seria necessariamente sobre a literatura e enfoca o particular e o universal em seu pensamento, eu começo comentando que, em As Razões do Iluminismo, Rouanet explica por que a geração de uma cultura autônoma não deve ficar confinada a fronteiras nacionais. A cultura autêntica pode ser estrangeira, a cultura nacional pode ser alienada. Se a cultura é verdadeiramente universal, ela é, ipso facto, também nacional. E numa entrevista ao Caderno Ideias, em 88, ele se opõe à ideia de que somente existem culturas específicas, culturas sempre independentes, conhecimentos restritos a uma nação ou a um povo, né? E é, a meu ver, em Mal-Estar da Modernidade, na modernidade, que ele expõe o cerne de seu pensamento iluminista. Ali ele defende que a cultura é síntese sempre se fazendo, será tanto mais rigorosa quanto mais diversificados forem os elementos dessa síntese, e que a natureza dinâmica e sincrética das culturas torna mais complexas, por sua vez, as noções de identidade e de raízes, que supõem uniformidade, paralisia, quando negam a hibridização e endogamia. Isso não significa preconizar a extinção das particularidades existentes, tampouco opor-se ao uso metodológico do relativismo para estudar a cultura alheia. Trata-se, sobretudo, e isso aqui é muito importante, de uma crítica ao uso ideológico de particularidades reais como pretexto para silenciar a crítica e a autocrítica. Então, acho que esse é o ponto central dessa questão mais geral. Eu vou agora ao tema de que me ocupei neste ensaio, um tema do qual, na verdade, o professor David Jackson é profundo conhecedor e provavelmente na sua palestra ele vai expô-lo ainda melhor e de maneira mais abrangente. A propósito dos dois últimos romances de Machado de Assis, Isaú e Jacó e Memorial de Aires, eu vou tecer um comentário sobre a correspondência de Machado de Assis, sobre a coordenação e orientação de Rouanet, bem como sobre seu livro Riso e Melancolia, a forma xandiana, em Sterne, Diderot, Xavier de Mestre, Almeida Garrett e Machado de Assis. Ao organizar a correspondência, Rouanet demonstra que, além do filósofo capaz de grandes abstrações, podia ser o pesquisador atento aos detalhes que ele consegue transmitir em suas apresentações de cada volume da correspondência e em muitas das notas de rodapé. Este trabalho hercúleo contou com a colaboração das pesquisadoras Irene Moutinho e Silvia Eleutério. Os volumes contêm todas as cartas enviadas por Machado e por ele recebidas até poucos dias antes de sua morte. As referências aos romances do conselheiro Aires estão nos tomos 4 e 5, que vão de 1901 a 1908. A menos do que se poderia esperar nesses volumes, não fosse Machado de Assis quem era. Ele guardava segredo até o último momento do que estava escrevendo, com duas únicas exceções citadas por Rouanet. Uma foi o envio do Memorial de Aires, 6 meses antes de sua publicação, ao escritor Mário de Alencar. Como aponta Rouanet, Machado, com esta exceção e possivelmente a de seu cunhado Miguel de Novaes, nunca enviava seus manuscritos para leitura. Sua mulher Carolina Novaes os lia, mas dela não esperaríamos encontrar comentários sobre seus livros na correspondência. Numa carta ao historiador, acadêmico e diplomata Oliveira Lima, Machado diz que ela morreu sem ter lido todo o Memorial de Aires.
Numa de suas ótimas apresentações aos volumes da correspondência, especificamente na do tomo 4, Rouanet diz com acerto que a obra-prima de Machado de Assis, no período de que estamos falando, de 1901 a 1904, foi incontestavelmente Esaú e Jacó. Um dos temas centrais desse romance é a briga entre os gêmeos Pedro e Paulo, um monarquista e outro republicano, mediada pelo conselheiro Aires. Este, embora personagem do romance, sabemos pela advertência, espécie de prefácio ao livro, que foi também o seu autor. Não há na correspondência que Rouanet reuniu referência ao início da escrita de Esaú e Jacó. Foi publicado em 1904. A primeira referência ao livro data de 14 de setembro de 1904, quando, portanto, já estava publicado. É do escritor, acadêmico e diplomata Magalhães de Azeredo, e de Roma enviava longas cartas. 2 semanas depois, em 30 de setembro, Machado recebeu carta do acadêmico, grande crítico literário da época, e seu amigo José Veríssimo, na qual este afirma: só Esaú e Jacó reconciliaram-me estes 2 últimos dias com a vida intelectual. Como destacado em nota de rodapé a edição das cartas organizada por Rouanet, Veríssimo viria a publicar em dezembro do mesmo ano, na revista Cosmos, uma crítica do livro. Considerava ali Esaú e Jacó o regalo literário do ano. Mário de Alencar também escreveu sobre o novo romance num artigo de 2 de outubro de 1904, publicado no Jornal do Comércio. No dia seguinte, ou seja, no dia 3, Machado reagiria em carta. Vi que penetrou o sentido daquelas páginas, que as leu com amor e simpatia, e desta última parte nasceu dizer tanta coisa bela, mais ainda para quem já vai em pleno inverno. Com a morte de sua mulher Carolina Novaes em 20 de outubro, compreensivelmente a correspondência será tomada pelas manifestações de condolências e suas respostas. Em profundo luto, Machado escreveu seu mais famoso soneto, A Carolina. Só em 4 de dezembro vamos encontrar outra carta de Machado sobre Esaú e Jacó. Desta vez agradece a Oliveira Lima, historiador, também diplomata, também membro da academia, por um gentil artigo. O artigo, publicado em 21 de novembro de 1904, tinha por título O Último Romance de Machado de Assis. O autor começa justificando o título. O romance é o último na data e não na série. Mas é bom aqui lembrar, como faz uma nota de rodapé da correspondência, que quando Machado contratou, em 18 de julho de 1903, a publicação do livro com Hippolyte Garnier, seu título era Último. O título definitivo somente surgiu no novo termo do contrato, 15 de abril de 1904. Além disso, na advertência de Esaú e Jacó, está dito que, quando o conselheiro Aires morreu, foram encontrados entre seus pertences 7 cadernos. O 7º, o mais grosso e que continha a narrativa de Aires, estava intitulado Último. Os outros 6, que o precediam, continham o memorial, que era um diário das lembranças do conselheiro. O inverno de que falava Machado a Mário de Alencar ficaria mais rigoroso após a morte de Carolina e nunca mais deixou o escritor. Ainda assim, ele encontrou forças para escrever aquela que, a meu ver, é a sua absoluta obra-prima, Memorial de Aires. Tampouco sabemos deste romance quando, ao certo, Machado iniciou a escrita, mas está claro na advertência citada que a ideia do memorial do conselheiro Aires já existia para Machado quando escreveu Esaú e Jacó. Por outro lado, na mesma advertência, também está dito que o memorial, quando aparado das páginas mortas ou escuras,
apenas daria para matar o tempo da barca de Petrópolis. E que tal foi a razão de se publicar somente a narrativa? Não sabemos, assim, se já havia naquela altura a intenção de Machado de desenvolver essa ideia do memorial, transformando-o em seu último romance, ou se pretendia que ficasse apenas naquela referência. Tudo indica que, no início de 1906, tentava escrevê-lo. Numa carta de 5 de fevereiro daquele ano a Oliveira Lima, afirma: tinha um livro em projeto e início, mas não vou adiante. Sinto-me cansado, estou enfermo e falta-me o gosto. Em 11 de janeiro de 1907, José Veríssimo prenuncia o novo livro, embora as memórias a que faça referência não sejam as de Aires. Cito: sonhei que você faria um livro que eu dizia dele no jornal. Quem me dera ver o meu sonho realizado? É As Memórias. Esse é o livro que eu lhe quisera ver fazer e que auguro você faria excelentemente de um modo original e raro. Ora, não foi isso que Machado veio a fazer? Como disse Sérgio Paulo Rouanet na apresentação do tomo 5, que cobre os anos de 1905 a 1908, foi a última obra-prima de Machado, Memorial de Aires, que ocupou mais espaço na correspondência desses anos. A carta de Mário de Alencar, comentando a leitura do Memorial, é de 16 de dezembro de 1907, portanto, mais de 6 meses antes do lançamento do livro, em julho de 1908. Mário diz que comentara pessoalmente com Machado suas impressões de leitura, mas gostaria de fazê-lo agora por escrito e de maneira mais ordenada. Para ele, o livro tem, mais do que os outros livros de Machado, com exceção de Isaú e Jacó e Dom Casmurro, cito Mário, o apuro da perfeição, e sem exceção de nenhum outro, uma parte grande e admirável, que é efeito da colaboração de um sentimento novo, o mesmo que fez o soneto A Carolina, e que nestas páginas traçou aquela figura verdadeira e sagrada de Dona Carmo. Dona Carmo é uma personagem importante do livro. Eu, continua Mário, eu que adivinhei o modelo, li-o comovido, cheio de respeito pela doce evocação. Depois daquele soneto, fez-lhe este retrato, que é da colaboração de duas almas inseparáveis. Agora julgo saber por que você me dizia que este seria seu último livro. Mário de Alencar foi, portanto, certamente o primeiro a ouvir, da boca do próprio Machado, o que este veio a repetir em cartas a Veríssimo, Nabuco, Magalhães de Azeredo, Oliveira Lima e em quase toda a sua correspondência sobre o Memorial de Aires, ou seja, que este era seu último livro. Como dirá o próprio Mário em resposta, já não tinha mais forças nem olhos para outros livros. O tempo era escasso, o trabalho lento. Nestas e noutras palavras, repetirá a vários interlocutores que estava velho e acabado. Também foi Mário o primeiro a intuir que uma das principais personagens do Memorial, Dona Carmo, tinha como modelo Carolina Novaes, a mulher de Machado. Menos de uma semana depois de receber a carta de Mário, ao lhe escrever em 22 de dezembro de 1907, Machado não nega a tese de que a personagem de Dona Carmo seja inspirada em sua Carolina, e mais adiante recomenda-lhe que, cito Machado, a respeito do modelo de Carmo, nada confie a ninguém. Fecho aspas. Os outros comentários sobre o memorial somente ocorrerão após a publicação. O primeiro é de José Veríssimo, logo no dia 18 de julho de 1908, quando trouxe do Garnier o livro publicado no dia anterior.
despede-se desejando vida e saúde para nos dar o resto do memorial desse velho encantador que é o meu amado Aires. Fecho aspas. Como sabemos, o editor M.D.A., que assina a advertência do memorial, explica os cortes que fez e anuncia, e cito, que o resto aparecerá um dia, se aparecer algum dia. Bom, pergunto-me se não poderíamos agora examinar a aplicação da forma xandiana que Rouanet extraiu das memórias póstumas de Brás Cubas, igualmente a romances posteriores, especialmente ao Memorial de Aires, pelo menos como um guia de leitura. Afirma Rouanet, em seu livro de crítica, que a forma xandiana não é algo que tenha vindo de Tristram Shandy, o personagem de Sterne, e que a partir dele fosse aplicado aos livros examinados. Como acontece com o iluminismo, que é um conceito utópico do próprio Rouanet, que não se confunde com a ilustração, xandiano não é uma tradução do que veio a significar a palavra Shandian. A forma xandiana é um conceito elaborado por Rouanet a partir da chave de leitura sugerida nas palavras de Brás Cubas, dirigidas ao leitor logo no início das Memórias Póstumas e no prólogo da terceira edição, assinado, neste caso, por Machado de Assis. Brás diz ter escrito o livro, cito Brás, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Fecho aspas. Cita Sterne e Xavier de Maistre, aos quais o prefácio vai acrescentar Garret. Rouanet completou o painel com a inclusão de Diderot e diz: se bem sucedida, essa tentativa mostrará que Machado de Assis, por um lado, sugeriu tacitamente que seu livro fosse interpretado à luz das categorias que ele tinha formulado. Por outro, deixou entrever a possibilidade de que, num movimento de retorno, essas mesmas categorias servissem para iluminar também a obra de seus modelos. Fecho aspas. Em Riso e Melancolia, de 2007, a partir de Machado e especificamente das Memórias Póstumas, Rouanet examinou com elegância de estilo e riqueza de detalhes cada um dos livros xandianos selecionados, empregando um método semelhante ao do seu livro de 2003, Os 10 Amigos de Freud, quando foi a fundo na análise de 10 autores tidos como referência pelo grande teórico da psicanálise. O conceito proposto por Rouanet compreende 4 elementos: a hipertrofia da subjetividade, digressividade e fragmentação, subjetivação do tempo e do espaço, riso e melancolia. Ele conclui seu livro dizendo esperar, e eu cito, que o conceito de forma xandiana ajude a alcançar um melhor conhecimento tanto de Machado de Assis quanto da linhagem intelectual a que ele se filiou. Fecho aspas. Como vemos, refere-se ao conhecimento de Machado de Assis, e não apenas ao das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se esse conceito, como Rouanet demonstrou, pode ser aplicado para trás, iluminando até mesmo a obra de Sterne, não me parece extravagante procurar aplicá-lo para frente, chegando a livros que Machado escreveria após as Memórias Póstumas, embora reconhecendo estar a forma xandiana mais evidente neste livro do qual, no fundo, foi extraído. Não há dúvida da presença da subjetivação no Memorial de Aires, livro escrito em primeira pessoa. Brás Cubas e Aires são memorialistas, com a diferença de que o primeiro é um defunto autor, enquanto o segundo é um autor defunto.
Para o leitor e para o próprio Machado, são narradores de personalidade muito distinta. Brás é um descarado, nada confiável. Embora inteligente, espirituoso e divertido, dificilmente é simpatizado pelo leitor. Aires é, em alguma medida, a caricatura de um diplomata, mas caricatura simpática. Em Esaú e Jacó, já estavam bem definidos os traços de sua personalidade. Esses traços são destacados numa carta de Oliveira Lima, enviada de seu posto diplomático, Caracas, em 23 de maio de 1905, que se refere à tolerância, benevolência e indulgência do personagem. Joaquim Nabuco, em carta de 3 de setembro de 1908, enviada dos Estados Unidos, onde era então embaixador, vê no conselheiro Aires o próprio Machado. Diz Nabuco: li-o letra por letra com verdadeira delícia, por ser mais um retrato de você mesmo, dos seus gostos, da sua maneira de tomar a vida e de considerar tudo. É um livro que dá saudade de você, mas também que abata. Fecho aspas. O conselheiro é sempre cordato. E como seu inventor, Machado de Assis, tem aversão à polêmica. No ensaio sobre Machado de Assis e a política internacional, inicialmente publicado há cerca de 20 anos nos cadernos do Centro de História e Documentação Diplomática da Fundação Alexandre de Gusmão e recentemente republicado, Rouanet compara os escritos do autor anteriores e posteriores ao romance Yaya Garcia, de 1878. A partir deste ano, nas crônicas, contos ou romances, já não há, em matéria de política externa, indicações de defesa patriótica da causa brasileira na Guerra do Paraguai, enfaticamente presentes em crônicas de 1864 e 1865. Quanto à política internacional, deixa de haver tomada de partido por um dos lados em outros conflitos. Rouanet contrasta, por exemplo, as crônicas contra o Império de Maximiliano no México, de 1865, com as divergências entre Bentinho e Manduca, em Dom Casmurro, de 1899, sobre a Guerra da Crimeia. O Machado, apologista da guerra, não existe mais. Numa crônica de janeiro de 1865, no princípio da Guerra do Paraguai, Machado havia escrito que, cito, alguns dias de combate fizeram mais do que longos anos de polêmica diplomática, e que a diplomacia é a arte de gastar palavras, perder tempo, estragar papel por meio de discussões inúteis. Fecho aspas. Em vez disso, a partir de 1878, haveria, cito Rouanet, o silêncio na crônica e uma subreptícia guinada anti-guerra na ficção. Fecho aspas. Leio aqui o trecho final deste ensaio de Rouanet, que conclui com uma especulação sobre o que seria a política externa brasileira sob a condução do conselheiro Aires. Cito Rouanet. Tudo isso corresponde à filosofia de vida do velho Machado. Ele não nega que o patriotismo seja uma das forças motrizes da política, mas como leitor fiel de La Rochefoucauld, sabe que a alma humana é complexa e permite a coexistência de motivos nobres e menos nobres. Ele sabe também que há sempre dois ou mais lados em cada questão, e que a melhor política externa não é a que se fixa em apenas uma delas, mas a que parte do princípio de que nenhum deles contém toda a verdade. A política externa de Machado de Assis Maduro não era nem revolucionária, como a dos jacobinos, nem reacionária, como a de Metternich, e talvez se aproximasse da que seria defendida pelo conselheiro Aires, se o conselheiro Aires tivesse uma política externa, em vez de obedecer à formulada por seus chefes no Ministério das Relações Exteriores. Uma política externa cética, atenta ao substrato de interesse pessoal e de amor próprio subjacente a todos os grandes ideais
e como decorrência dessa visão desencantada do mundo, inteiramente desprovida de entusiasmo, mas também alheia a qualquer forma de fanatismo. Os historiadores que se divertem fazendo exercícios de história contrafactual podem especular como teria sido a ação diplomática brasileira no início da República se ela tivesse sido conduzida pelo conselheiro Aires, em vez de ser dirigida pelo Barão do Rio Branco. Fecho aspas na citação de Rouanet. O conselheiro Aires escreve mais sobre os outros do que sobre si mesmo, e nada sabemos de suas possíveis intenções em matéria de política externa e internacional. Mas nada há no memorial que não seja visto ou analisado, a não ser a partir de sua própria perspectiva. Hipertrofia da subjetividade, portanto. Quanto à digressividade e fragmentação, Rouanet afirma que Memórias Póstumas de Brás Cubas não escapa à regra xandiana da pobreza da narrativa principal, embora ela seja mais densa que a dos seus predecessores. A polêmica sobre se era um romance ou não, ou seja, se havia narrativa, é comentada pelo próprio Machado no prefácio da terceira edição. Diz que Brás Cubas já havia esclarecido essa dúvida no prólogo, que sim e que não, que era um romance para uns, não era para outros. Embora a fragmentação e a digressividade sejam evidentes e sejam elas destacadas no livro de Rouanet, existe um enredo possível nas Memórias Póstumas, e não apenas o fraco enredo geral, ou seja, toda a história de Brás, suas aventuras amorosas, seu delírio, sua morte, nascimento. Foi o que defendi no livro O Diabrete Angélico e o Pavão, Enredo e Amor Possíveis em Brás Cubas. O enredo principal a que me refiro está centrado na relação entre Brás e Virgília, uma relação que se mantém e, ao mesmo tempo, sofre várias transformações ao longo de muitos anos. O próprio Rouanet também menciona uma narrativa paralela que ele caracteriza como de maior porte, em torno de personagem que não tem nenhuma ligação com os demais personagens da narrativa principal. É a história de Quincas Borba, o filósofo louco, formulador do humanitismo, que, aliás, dará o título ao romance seguinte de Machado. E o que dizer do Memorial de Aires? Com maior razão, é um livro de fragmentos, já que escrito sob a forma de diário. Mas o editor, que assina a advertência como MDA, decidiu não publicar todo o diário, precisamente para reduzir essa fragmentação e extrair dele uma narrativa. Primeiro publicou a parte do diário relativa a apenas 2 anos, 1888 e 1889. E afirma, se for decotada de algumas circunstâncias, anedotas, descrições e reflexões, pode dar uma narração seguida. Conservou-se, e eu cito, só o que liga o mesmo assunto. Bom, agora eu pergunto, qual seria então o mesmo assunto? Antes de tentar responder, observo que a questão da fragmentação e do enredo memorial de Aires mereceu a atenção dos correspondentes de Machado desde o início. Um aspecto destacado por Mário de Alencar na citada carta de 16 de dezembro de 1907 é o de que existiria originalidade na própria forma do romance de Machado. Para ele, um diário de anotações da vida alheia com a naturalidade de observações e comentários íntimos, com o interesse crescente de um romance, as palavras são dele, e ao cabo um romance, é caso único. Ou seja, ele destaca a narrativa e o enredo próprios de um romance, apesar da fragmentação típica de um diário. Dirá mais adiante Salvador de Mendonça, em carta de 1º de setembro de 1908. Cito: alguém já me disse que o livro não tinha enredo. E eu lhe respondi que o mistério dos velhos não é fazer enredos, mas desenredá-los.
É essa maneira fluente com que corre a história o que mais nela me agrada. Na sua carta, Mário de Alencar, por sua vez, também adianta quais são, a seu ver, os ingredientes do enredo, ou seja, aquilo que, no dizer de MDA, liga o mesmo assunto. Para Mário, o que vai permitir o que ele chama de interesse crescente de um romance é o sentimento de Aires pela jovem viúva Fidélia. Este sentimento seria de amor se ela o amasse. E, cito Mário, não sendo amado, é o gosto de ver como ela veio a amar o outro, além do marido defunto. Há um ponto no livro de Machado em que o conselheiro Aires hesita em continuar a escrita do diário. Somente o retoma por causa, cito, da sombra de uma lágrima, que é de Fidélia, né? Que lhe deu, cito ainda, Machado, a sombra da sombra de um assunto. Eis, portanto, o assunto a ligar as pontas do diário. Quanto à subjetivação do tempo e do espaço, René diz que a indiferença de Machado pela história e pela política é um velho lugar comum da crítica machadiana, a qual não sucumbiu a astrologia de Pereira e foi revista em linha oposta por John Gladstone e Roberto Schwartz. Para o primeiro, os romances de Machado pretendem transmitir grandes e importantes verdades históricas. Para o segundo, Machado compreendeu melhor que qualquer outro escritor a forma histórica que dava sua especificidade à sociedade brasileira da época. Cita Rouanet a conhecida tese de Schwartz, das ideias fora do lugar, ideias importadas sociologicamente deslocadas, pois havia uma assimetria estrutural entre as ideias modernas de Brás Cubas e Quincas Borba e uma sociedade baseada na escravidão. No entanto, segundo Rouanet, uma leitura atenta dos vários livros xandianos não confirma a existência de uma diferença qualitativa entre o capricho europeu, traduzindo um impulso de liberdade, e o brasileiro que exprimiria uma atitude de despotismo de classe. Os diferentes textos por ele estudados minuciosamente se caracterizam, cito Rouanet, pela presença constante do narrador, por sua intervenção ininterrupta na narrativa, por sua onisciência escarninha, por sua onipotência tirânica sobre as pessoas, sobre o tempo e sobre o espaço, e em todos esse autoritarismo de fachada oculta um genuíno impulso crítico. Em qualquer caso, existe, esta é a tese xandiana de Rouanet, o método de transformação do tempo objetivo, que é claro, em tempo subjetivo. O próprio encadeamento da história pode ser subjetivo. E aquilo que, em Memórias Póstumas, era flagrante, vem polido e suavizado em livros posteriores, numa forma que dá impressão de linearidade e na qual as sinuosidades estão disfarçadas. Neles encontramos igualmente capítulos pequenos, capítulos que remetem a um tempo passado ou que criam parênteses na narrativa, ficando a cronologia da história à mercê da livre administração do tempo pelo narrador. No Memorial de Aires, pode-se dizer que o tempo também é subjetivo, já que subordinado à ótica do conselheiro. No entanto, existe uma cronologia ditada pelo diário que permite digressões exclusivamente relativas ao passado.
Nesses romances posteriores às Memórias Póstumas, o espaço tampouco é descrito por um interesse em si. Aparece sempre subordinado a uma visão subjetiva, quase sempre do narrador. Por fim, e daqui a pouco já termino, né? Riso e melancolia estão igualmente presentes nessas obras da fase madura de Machado e muito claramente no Memorial de Ares. Se o riso é evidente na própria construção da frase, que traz ironias e aproxima ideias díspares, a melancolia perpassa quase todo o livro, o que não escapou a alguns de seus primeiros leitores. Em 2 de agosto de 1908, o ensaísta, diplomata e membro da Academia Souza Bandeira vai se referir à deliciosa melancolia do livro, numa carta a Machado. Em 11 de agosto, um dos escritores fundadores da Academia, Domício da Gama, que estava em Buenos Aires como diplomata, diz noutra carta: recebi ontem sua carta triste e o seu livro ainda mais triste. Dirá depois Salvador de Mendonça, em 1º de setembro de 1908. Desde o começo, sente-lhe o perfume da tristeza. Enfim, a pena da galhofa e a tinta da melancolia, com as quais as Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrito, de alguma forma permaneceram, permeados às vezes de intervalos em que a pena ficou em repouso ou soltou menos tinta. Concluo dizendo que o recorte que fiz aqui é pequeno diante da importante contribuição de Sérgio Paulo Rouanet aos estudos literários, contribuição que se junta às que fez com igual graça, profundidade, originalidade e competência à filosofia, à psicanálise e a outros campos do pensamento. É isso. Muito obrigado. Obrigada, João. Agora tem mais eco. Isso. Obrigada, João, pela brilhante conferência. Eu tinha certeza e todos nós estamos aqui encantadíssimos com essa homenagem lindíssima que você fez à trajetória de pensamento do Rouanet sobre o Machado de Assis e também a maneira como ele criava e articulava conceitos. E eu gostaria, assim, de colocar em evidência as deliciosas conversas que vocês devem ter tido na Academia Brasileira de Letras, né? À medida em que vocês conviveram ali durante vários anos, e dizer que, enfim, isso é uma das coisas que mais nos emociona nesse momento. Então, muito obrigada. Depois nós vamos comentar com mais detalhes as suas ideias, né? E a apresentação delas. Obrigada. Bom, então eu vou passar imediatamente a palavra ao professor David Jackson e tenho certeza que nós vamos ter aí outra meia hora das mais saborosas. Muito bem, muito obrigado, Lúcia. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês e também poder dialogar com o meu amigo de longa data, o embaixador João Omino. Agradeço muito à família Rouanet, ao Instituto Rouanet, aos diretores do Instituto de Estudos da Linguagem. Realmente é um grande prazer poder participar nessa homenagem ao Sérgio Paulo Rouanet. Nesta conferência, eu gostaria de destacar e homenagear as contribuições do embaixador Sérgio Paulo Rouanet ao conhecimento e estudo da obra de Machado de Assis. E vocês podem achar que eu combinei com o João antes do tempo, mas não é verdade, é uma coincidência. E o meu objetivo é um pouco diferente. É o esforço do Rouanet para entender e definir o novo estilo adotado por Machado no período de transição,
quer dizer, de 1878 a 80, culminando no lançamento do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiramente como folhetim na Revista Brasileira, de maio a dezembro de 1880, e depois em livro impresso pela Tipografia Nacional. Se foi Machado de Assis, na voz do seu personagem narrador, Brás Cubas, quem revelou os nomes dos autores mais responsáveis pelo estilo novo que adotou no seu romance, foi o leitor e analista Sérgio Paulo Rouanet, quem identificou nessas afinidades uma forma literária que denominou Xandiana, do personagem principal do romance de Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman, publicado em 9 capítulos, de 1759 a 1767. Brás Cubas se refere a esse romance no prefácio ao leitor, no qual caracteriza suas memórias póstumas como obra difusa em forma livre, igual a Sterne ou Xavier de Mestre. Na terceira edição, Machado acrescenta à lista o nome de Almeida Garrett, autor de Viagens na Minha Terra, publicado em 1845 a 46, e essa linhagem literária, Rouanet acrescenta o nome de Denis Diderot e sua novela Jacques le Fataliste, escrita entre 1765 e 80, quase companheira do romance de Sterne, o autor inglês que Diderot conheceu em Paris. Essa sequência de nomes constitui para Rouanet uma linhagem intelectual com as características da forma xandiana, e como explicou o João Ombino, não é apenas uma ligação ao personagem de Sterne, mas incluem a hipertrofia da subjetividade, a fragmentação e diversividade do texto, de natureza autorreflexiva, paradoxos espaço-temporais, construção do texto quase em forma de montagem, com a transparência de uma obra em progresso, relação agressiva do narrador com o leitor e mescla do riso e da melancolia. No seu livro Riso e Melancolia, de 2007, já citado, Rouanet documenta as incursões que cada um desses autores faz em obras de outros, como se todos fossem conscientes da linhagem a qual pertencem. A forma xandiana, porém, não deixa de provocar uma série de considerações, como pondera o próprio Rouanet na conclusão, duvidando se a obra machadiana não continha, além do xandismo, cito, outras assinaturas, outros arabescos que remetessem a tradições mais genéricas. Fim de citação. Dessas tradições, propõe o barroco como conceito mais abrangente para a obra machadiana, capaz de incorporar tanto o xandismo quanto a sátira menipeia, que chega aos romances de Sterne, Xavier de Mestre, Diderot e Garrett. A originalidade de trazer conceitos do barroco ao mundo machadiano talvez esteja ligado à tradução que Rouanet fez do livro de Walter Benjamin, Origem do Drama Barroco Alemão, publicado em 1984. Então, hoje, para seguir a pista de outros arabescos e tradições na forma e estilo machadianos, vou pôr um pouco em diálogo o Rouanet com dois autores referenciados por ele, que eu vou mencionar aqui, um sendo a estudiosa Helen Caldwell, americana, e o outro, o embaixador José Guilherme Melchior. Então, vamos seguir a pista de outros arabescos e tradições na forma e estilo machadianos, capazes de iluminar a sua linhagem literária, inclusive dos precursores dos autores alinhados a Sterne. Referimos-nos aos trabalhos de dois estudiosos. A professora de línguas clássicas, Helen Caldwell, cujo livro fundamental, Machado de Assis, The Brazilian Master and His Novels, de 1970, por muitos anos sem tradução para o português, e José Guilherme Melchior, no ensaio publicado em Portugal, contemporâneo com o livro de Caldwell, com o título Gênero e Estilo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1972. Caldwell revela que a referência a Sterne, não aparece nas primeiras páginas do folhetim de 1880, mas no seu lugar, uma citação da peça
As You Like It, de Shakespeare, onde fala Orlando depois de conhecer Rosalind. Cito: não censuro nenhum vivente no mundo, senão eu mesmo, de quem conheço os defeitos. Ou seja, I will chide no breather in the world but myself, against whom I know most faults. Outra referência pertinente no texto, citado por Caldwell, introduz ao romance o tema da melancolia, descoberto por Bryce enquanto, debaixo de uma árvore de tamarindo e meditando sobre a morte da mãe dele, lê nesta mesma peça o verso com que o personagem Jacques desabafa uma melancolia sentimental. Cito: que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. 'Tis good to be sad and say nothing. Ao ler este verso, Braz sente um eco delicioso. Apertava ao peito a minha dor taciturna como uma sensação única, uma coisa que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Descobre a melancolia da humanidade da leitura de Shakespeare, como se fosse um acaso ou uma dávida. O papel central dessa peça para as Memórias Póstumas, confirmado pela epígrafe de 1880, indica que o gênero mais significativo para Machado não era o romance, senão o teatro. Em Ensaios de 1866, Machado tinha insistido na necessidade de um teatro desenvolvido para a literatura nacional. O tema Theatrum Mundi, o mundo como teatro, onde todos representam um papel, tema corrente desde a antiguidade, adaptado ao barroco na peça de Calderón de la Barca, El Gran Teatro del Mundo, auto sacramental, publicado em 1655. Da mesma maneira, a representação humana da cidade-universo do Rio de Janeiro, nas obras de Machado, constitui um teatro barroco de império. É na correspondência ativa de Machado, como observa Silvia Eleutério, onde é possível encontrar a transformação de um mundo letrado num teatro do mundo. E cito a Silvia, aspas: trata-se de um universo humano muito largo. Na correspondência, há missivistas com origens sociais e linguísticas diversas, há interlocutores brasileiros, franceses, portugueses, luso-brasileiros, italianos, norte-americanos, argentinos, etc. Há escritores, músicos de renome, historiadores, diplomatas, professores, estudantes, poetas, colegas de ministério, ministros de Estado, homens de negócios, juristas, dramaturgos, autoridades, instituições. Tudo compondo um vasto quadro de interlocutores. Há também os familiares, os amigos de juventude, os amigos da vida adulta, o círculo do Cosme Velho, os admiradores conhecidos e desconhecidos, os adversários e os inimigos. Fecho aspas. Caldwell se lembra que uma das palavras repetidas com mais frequência nas memórias póstumas é a palavra espetáculo. E o teatro é evocado noutro verso de Jacques, cito: o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros autores. All the world's a stage and all the men and women merely players. Os autores associados a Sterne, continua Caldwell, não formam a única associação de autores juntados por Machado. Com conhecimento íntimo de literatura mundial, tinha o hábito de juntar nomes de autores para formar sequências estilísticas e temáticas. Em 1877, publica uma coluna cômico-satírica atribuindo títulos engraçados aos 3 livros da crônica. Crônica consiste de 3 seções intituladas Livro 1, Livro 2 e Livro 3. O título de Livro 2 junta 4 autores separados no tempo que se ligam, aspas, como os elos de uma cadeia formam a epopeia do espírito humano, entre aspas. E os nomes são Aquiles, Enéas, Dom Quixote, Rocambole. Machado expõe as virtudes desses 4 heróis, aspas. Aquiles, o guerreiro juvenil; Enéas, melancólico, civilizado; Dom Quixote, alma generosa e nobre, mas ridículo nos atos, embora sublime nas intenções;
e Rocambole a lutar com o código e o senso comum. Se existem qualidades épicas na figura de Braz, segundo Caldwell, são cômicas. A ligação com Dom Quixote exemplifica a maneira em que Machado incorpora materiais dos seus modelos. O emplasto Brás Cubas, por exemplo, pertence ao gênero de curativo cervantino, que cura qualquer ferida, denominado por Dom Quixote o bálsamo de Fierabras, mal atendido por Sancho como feio Blas. Outro gênero fundamental para Stern é o romance picaresco, com traços evidentes em Dom Quixote. Certos autores e obras do picaresco, citados por Machado e comentados também no livro do Rouanet, formam os elos de outra cadeia, também influente nas memórias póstumas. Segundo Caldwell, Machado cita frequentemente o herói de L'Histoire de Gil Blas de Santillane por Le Sage, escrito publicado entre 1715 e 1735, portanto, precursor de Stern, chamando-o de Gil Blas. Entra também outro precursor no romance inglês, The History of Tom Jones, a Foundling, por Henry Fielding, publicado em 1749, no qual a caracterização do herói do título, a Foundling, é a inversão da de Tristram Shandy, Gentleman. Eugênio Gomes identificou outro paralelo no primeiro romance de Charles Dickens, Posthumous Papers of the Pickwick Club, publicado entre 1836 e 37, publicado em 19 folhetins, autor que poderia ter seguido Garrett na lista de obras shandianas, no qual Mr. Pickwick se encontra numa série de desventuras degradantes. O estudo de Melchior invoca o impressionante número de autores que habitam no mundo literário machadiano, de Montaigne a Shakespeare, e cita outros modernos, como Jorge Luis Borges, que se aproveitaram do seu exemplo. Dentre as mais de 150 referências a autores e livros encontrados nos 3 primeiros romances machadianos, os grandes Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, procuramos os principais modelos formais e temáticos. Incluem as fontes mais fecundas para toda a literatura ocidental, a bíblica, Cântico dos Cânticos, As Mil e Uma Noites, Homero, Virgílio, Platão, Dante, Petrarca, Dom Quixote e o Fausto de Goethe. A terceira parte das referências se refere ao mundo clássico. Alguns nomes representam o iluminismo europeu, Montaigne, Erasmo, Voltaire. O teatro é representado por Shakespeare, o autor mais citado por Machado. Também Calderon, Corneille e Molière. O aforismo por La Fontaine e La Rochefoucauld. E mais pertinente para o romance de Stern, uma sequência de autores satíricos e cômicos, de Luciano de Samosata a Rabelais, Dom Quixote e Sancho Panza, Fielding, Smollett, autor de romances picarescos, e Stern. Aparece outra possível fonte das memórias póstumas a investigar no romance de Octave Feuillet, Le Roman d'un jeune homme pauvre, de 1858. Pode ser também que a correspondência tenha servido de laboratório para a ficção. Irene Moutinho encontra na correspondência de Machado um modelo para o novo estilo dos romances da última fase, e citando a Irene Moutinho, aspas, uma produção ilumina a outra. Quanto mais eu leio o Machado escritor, mais encontro o Machado correspondente. O homem que escreve em particular, no seu estilo, não se distingue muito do escritor. A habilidade de se ocultar e de, ao mesmo tempo, se revelar é muito semelhante. E o próprio Rouanet sublinha o papel da correspondência da década de 1860 para entendermos o autor futuro. Isso dá introdução aos volumes da correspondência, e cito com aspas. O decênio de 60 se reveste de uma importância excepcional, porque corresponde aos anos de formação, ao início da maturidade de Machado de Assis. Do ponto de vista biográfico,
estes anos estão entre os menos conhecidos da vida de Machado. Suas cartas de mocidade contribuem para a reconstrução do que era o escritor durante esse período. Ajudam a desfazer a imagem de Machado como um homem ensimesmado, casmurro, frio nas relações humanas. Elas revelam, ao contrário, um jovem boêmio, namorador, com quem os amigos se abriam e a quem faziam confidências amorosas no tom ultra-romântico de uma juventude que completara o seu aprendizado literário lendo Musset e Álvaro de Azevedo. Fecho aspas. Onde então se insere o xandismo nas múltiplas taças que compõem o mundo literário machadiano? Como afirma Caldwell, os ecos de Tristram Shandy nas memórias póstumas são inúmeros, desde o verme a qual o livro é dedicado, a questão do número de leitores, aos capítulos escritos apenas com sinais de pontuação, até a famosa negativa de negativas, que é a variação de uma frase citada pelo criado Trin, cito, não tenho nem mulher nem filho, portanto não é para eu ter pesares deste mundo. I have neither wife nor child, I have no sorrows in this world. Em vista de tal ritmo de empréstimo, ultrapassamos longe o modelo para entrar no território da transcriação, para usar o termo de Haroldo de Campos, ou seja, uma reescritura do original à moda brasileira e tropical. Será esse o outro vinho para tantas taças? As taças sendo, assim, universais e o vinho sendo brasileiro e machadiano? Melchior insiste na, cito, atitude eminentemente filosófica de Machado, mas é uma filosofia feita do seu humor, citando. É um caso de novelista filosófico em tom buffo, um manual de moralista em ritmo foliônico. Fecho aspas. Caldwell afirma que a obra toda de Machado é cômica. Da lição de forma livre aprendida com Stern, Machado procede, nas palavras de Melchior, a uma, cito, audaciosa liberdade que permite a abordagem cômica fantástica do real. Essa liberdade encontra suas raízes no distanciamento presente no Gran Teatro del Mundo Barroco, palco no qual Machado coloca autores e personagens da sua biblioteca mundial, transcriados no Rio de Janeiro, para representar capítulo nacional da comédia humana, como Honoré de Balzac fizera com a Sociedade Francesa de 1829 a 48, numa coleção de romances e contos, La Comédie Humaine. Como a história da ópera em Dom Casmurro, a performance é regida fatalmente por um autor-diretor que mais cedo ou mais tarde convidará todos os personagens a saírem do palco. O vinho machadiano, portanto, é feito de uma combinação, uma amalgamação de safras e sabores colecionados das suas vastas leituras e convidados a contribuir a uma lição moral para o espetáculo do mundo. No caso das Memórias Póstumas, confirmando a tese de Rouanet, é o romance Tristram Shandy que fornece a matéria-prima para a construção do contexto literário e a linhagem a qual Brás pertence como gentleman e também foundling. Muito obrigado. Muito obrigada, professor David Jackson, por essa super instigante leitura e por essas novas aproximações, né, que, enfim, eu acredito sejam inéditas, comparando essa linhagem criada pelo trabalho do dois textos que se aproximam no tempo, o texto da Caldwell e o texto do Melchior, né? E que também, de outras maneiras e trazendo outros autores, haviam proposto esses elos de cadeia. Então, a sua leitura e essas aproximações e o que isso ilumina da obra do Rouanet são absolutamente
da ordem do instigante e muito, muito, muito interessante. Muito obrigada mesmo. Então, eu vou imediatamente passar. Eu tenho questões aqui, mas eu vou imediatamente passar a palavra para o público e passo a palavra para você. Vem aqui no meu computador. Bom, Kenneth e João Mina, quem fala aqui é Luiz Paulo, né? Eu queria primeiro agradecer, né, como filho, né, enfim, e também como ouvinte, como leitor, né, as duas conferências. E o que me ocorreu é que outro dia eu estava conversando com colegas aqui mesmo nesse colóquio sobre Fernando Pessoa, né? A questão dos heterônimos, etc., de pessoa, e eu perguntava aos colegas se haveria paralelos, né, na literatura, em termos assim, de autores que tenham desenvolvido personalidades tão distintas, assim, quer dizer, ele realmente criou pelo menos 4, né, se não mais, heterônimos, realmente com personalidades distintas. E ao ouvir as exposições de vocês, principalmente do João Mino, né, que já abordou outros aspectos da obra do meu pai, o que eu perguntaria a ambos é qual seria, na visão de vocês, o fio condutor, porque parece que ele, como crítico literário, ele alcançou também uma autonomia incrível, quer dizer, ele poderia não ter se dedicado a outras áreas e aparentemente poderia ter se dedicado à crítica literária, que ele já teria alcançado um feito notável, mas ele também se dedicou, como se sabe, à psicanálise, enfim, no campo das relações exteriores. E aí me ocorreu o seguinte, seria Machado de Assis esse fio de condutor, né, nessas duas carreiras, ou seria Freud, por outro lado, né? E numa fala, numa entrevista que ele deu para o Francisco Capularo no filme Histórias da Psicanálise, ele brinca que uma pessoa do público perguntou a ele o que eu precisaria ler para entender mais sobre Freud, sobre psicanálise. Meu pai respondeu, Machado de Assis. Né? Mas não, acho que o senhor não entendeu. Eu queria dizer sobre psicanálise, precisaria... por que você não disse logo? Nesse caso, Machado de Assis. Mas então eu perguntaria a vocês, assim, haveria um fio condutor ou realmente são heterônomos completamente independentes? É só uma provocação aí. Muito obrigado. Bom, quem começa? Ótimo. Então, eu passo a palavra a vocês e depois, daqui a pouco, a gente continua aqui a rodada de perguntas. Bom, acho que o David pode ter uma resposta mais informada. Assim. Eu daria uma resposta assim, um pouco pessoal, né, do meu contato, meu convívio com Sérgio Rouanet, né? Como o Luiz Paulo sabe, como a Adriana sabe, enfim, o Sérgio, de fato, era uma pessoa de uma enorme erudição, mas eu diria o seguinte: ele, além de ser um bom escritor com estilo muito agradável em todos esses campos que ele mencionou, ele era um leitor ávido e nos mais diferentes campos, né? E não apenas leitor, quer dizer, como leitor, ele tinha um interesse muito diversificado. Só para dar um exemplo, em literatura, quer dizer, ele tinha, obviamente, uma leitura muito diversificada, muito grande, né, em língua francesa, você pode dizer que ele era um francófilo um pouco, mas também em língua inglesa, quer dizer, ele lia muito literatura, mas ele lia também uma literatura leve, por exemplo, ele era um grande leitor dos romances policiais, ele adorava ler Simenon, por exemplo, devorava os livros do Simenon, né? Então,
ele tinha esse interesse muito diversificado nas leituras na literatura, né? Mas, claro, também na filosofia, também na psicanálise. Então, como leitor, eu acho que isso explica um pouco esse interesse dele tão diversificado em muitas áreas, né? Mas, além da literatura, no sentido amplo, né, ele tinha interesse em outros campos das artes. Então, por exemplo, era um grande conhecedor de música clássica. Mozart era talvez o grande compositor preferido, mas ele tinha realmente muito conhecimento, muito interesse, ouvia muito música. Ele era um cinéfilo. Os grandes clássicos do cinema. Ou seja, se ele quisesse ter escrito um livro sobre crítica do cinema, eu tenho certeza que ele teria escrito um excelente livro sobre os clássicos do cinema, né? Com essa leveza que o caracterizava, que vem um pouco da personalidade dele, porque um traço muito importante da personalidade de Sérgio Ané era o seu humor. Quem o conhecia de perto sabe disso. Um humor que ele empregava em todas as ocasiões que ele podia. E eu vou dar um exemplo que talvez, pelo menos aqui entre nós, só eu pudesse dar, né? Ele como diplomata. Como diplomata, ele foi um diplomata também muito importante, que deu contribuições não só para o Brasil, para os países em desenvolvimento em geral, muito especialmente na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, chamada UNCTAD, já final da década de 60, na década de 70, para o Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, que é o GATT, que precedeu a OMC, criando conceitos que foram importantes. Mas eu queria destacar um traço. Como negociador, ele era muito bom por causa desse estilo e da personalidade dele. Porque, sobretudo nos foros multilaterais, alguém que fala com muito humor, com essa leveza, trazendo realmente informações importantes e defendendo posições importantes, mas conseguindo incluir esses elementos, tem mais condição, eu diria, de cativar um pouco a audiência, né? E o outro. Isso ele conseguia fazer. Então, também esse traço de personalidade, acho que é um traço importante a destacar. Enfim, esse interesse diversificado está lá presente em Sérgio Ané. O Luiz Paulo mencionou Fernando Pessoa, né, com seus heterônimos, enfim. Sérgio Ané se encarnava, talvez, em todas essas facetas, mas com uma personalidade, eu diria, única, que ele levava a todas essas facetas, e em cada uma delas podendo exprimir essa personalidade muito bem. É o que me ocorre dizer nesse momento. David, você... Olha, então, tenho eco. Algo. Gosto de agradecer o Luiz pelas perguntas interessantes. No caso dos heterônimos e dos narradores autores de Machado, é uma comparação interessante. Agora, o uso de pseudônimos ou nomes literários é uma prática antiga, pelo menos desde o século XVIII, com as academias literárias, em que os autores todos tinham nomes adotados artificiais diferentes. Mas, através dos anos, então, virou mais hábito. Temos o caso na literatura portuguesa do Frederic Mendes, né, que teve correspondência no Brasil. Temos o João do Rio e talvez outros, né, que os nomes de autores não são iguais aos nomes verdadeiros nomes dos autores. O caso de Pessoa já leva isso ao extremo, de maneira interessante, né?
em que, digamos, os nomes dos heterônimos não são, digamos, narradores diferentes, não são, digamos, escritores separados do seu autor, mas formam parte da própria a consciência criativa do pessoa, né, do criador. Então, o problema é que ele, como autor, essa novidade é poder conceber dessas diferenças e incluí-los dentro de uma consciência global, consciência de ser. Há um livro recente muito interessante de um filósofo chamado Ganeri, agora professor em Toronto, no Canadá, chama Virtual Selves, em que ele alega que pessoa inventou uma forma de consciência absolutamente única na tradição ocidental, né? Que é uma consciência de fórum, uma consciência capaz de abranger, né, vários outros seres. Esse é um livro fascinante. Então, eu acho que, no caso de Machado, não é isso, mas nitidamente distingue o Machado de Assis aqui e os autores narradores como escritores ou vozes diferentes. Inclusive, existe o diálogo, como sabemos, sobretudo nas introduções, prefácios, etc., entre o Machado, o autor, e os narradores autores. Né? Então, é fascinante isso, acho que é também uma inovação na obra de Machado, porque aí não é apenas um nome literário, né, que ele inventa para os personagens, mas é uma própria personagem real que escreve. Né? Então, isso é o meio caminho entre uso acadêmico de nomes literários e a prática pessoana tão radical, né, de criar consciências dentro de uma grande consciência. Não é o caso de Machado, mas, como eu falei, eu acho que é meio caminho em que há uma certa independência dos autores narradores, que é um dos fatores que os torna tão interessantes na leitura. Agora, talvez a leitura de Freud nos ajude muito a entender esses narradores autores também. Mas estava pensando, não podia deixar de pensar, as grandes heroínas, as grandes mulheres machadianas, podemos imaginá-los no divã de Freud, no Rio de Janeiro, naquele tempo, na qual seria o resultado. Né? E, em certo sentido, há toda a possibilidade de análise psicológica, né? Não só da sociedade, mas do pensamento do seu tempo, né? Que nós podemos seguir não só através desses narradores personagens, mas de outros personagens, né? Incluídos na ficção. Então, acho que tudo isso nos ajuda a ver o Machado em termos de dessa grande continuidade de prática literária, né? Né? Nome do plume, de pseudônimos, de heterônimos, né? Como se chama, em que eles, sim, eu acho que tem um papel muito importante e vale a pena, então, seguir esse comentário. Eu queria só um pouco, seguindo o João, então, aqui uma coisa que fascina tanto, impressiona tanto no livro de René sobre Machado de Assis, O Riso e Melancolia, também ilustrativa do pensamento dele, né? É o seu grande alcance, né? Seu caráter audaciosa, né? Querendo capturar para o leitor e explicar, digamos, a maneira de entender Machado, o autor. Né? E é um livro que, aliás, dá um prazer de leitura, ao mesmo tempo é um livro baseado na razão, na lógica e na pesquisa, né? Que é uma coisa maravilhosa, um livro que realmente é gostoso de ler, né? Cujo objetivo é exatamente desvendar o grande mistério de Machado, explicando, né, exato esse momento em que ele passou para o estilo que conhecemos, não só nas memórias mentais, mas como explicou tão brilhantemente o João, que se estende aos outros romances, inclusive ao Memórias Diárias. Então, era isso. Antes de passar de novo, eu
determinado momento, bom, você mostra como a correspondência ilumina a obra e, num determinado momento, como a obra ilumina o próprio homem, né? Você diz, bom, vou dizer isso, vou arriscar, vou dizer isso aqui a partir de um comentário numa carta, né? E aí, juntando tudo o que você falou, desde a perspectiva das próprias crônicas do Machado em relação à guerra, política exterior brasileira, com essa questão do homem na obra, etc. e tal, eu fiquei pensando, né, e também, né, a partir dessa questão de que o próprio Rouanet diz que, enfim, não há diferença entre o capricho e a volubilidade brasileira e de um homem europeu. Eu fiquei pensando, né, que o Machado de Assis cria, nesses narradores volúveis, narradores que têm tempo, né? São pessoas que têm tempo. E essas memórias estão ligadas a várias maneiras de ter tempo. O tempo da eternidade, o tempo da aposentadoria, o tempo da angústia num período de maturidade da vida, né? E eu fiquei pensando de que maneira essas pessoas que têm tempo, vinculadamente também, né, a essa mudança talvez de perspectiva em relação a essa diminuição de tom do Machado de Assis nas crônicas, por exemplo, em relação à guerra, à política externa, tem a ver com uma pequena descida conservadora em relação aos rumos, digamos, político-econômicos que a sociedade brasileira, enfim, tomava, né? Com as mudanças todas que se operavam. Então, pensei nisso. E, professor David, eu fiquei pensando que o senhor, para homenagear as cadeias, né, criadas pelo Machado de Assis, o senhor cria cadeias de críticos que recriam cadeias de leituras, para usar a palavra enfim, para usar a palavra recriar, que também é cara ao Haroldo, né? E então eu fiquei pensando que o Machado ele faz exibições dessas cadeias, mas o senhor mostra muito bem como ele faz apagamentos dessas cadeias, né? E um dos apagamentos que o senhor citou corresponde a uma mudança de gênero, né? Quer dizer, quando o romance passa do folhetim para o livro, ele apaga o Shakespeare da epígrafe. Mas também há outros apagamentos. Quando ele passa da primeira edição para. Bom, daquela primeira edição em livro para tal terceira edição, que é a definitiva, ele apaga o Charles Lamb do prefácio, né? Quer dizer, há, digamos assim, exibições, né? E há esquecimentos, apagamentos, né? E aí eu faço assim uma provocação, não ao senhor, né, mas à própria crítica literária, porque não há nessas cadeias absolutamente contemporâneos do próprio Machado de Assis. E se a gente coloca o Machado de Assis, né, se a gente lê o Machado de Assis a partir de uma perspectiva realista e de uma perspectiva daquele que leu, digamos assim, o Teatro do Mundo no palco do Rio de Janeiro, ele mesmo, Machado de Assis, não faz nenhum tipo de referência a essa literatura que era sua contemporânea, né? E que vai ser depois, em termos de procedimento, né? E não assim de afiliação estética, tão valorizada pela crítica machadiana, né? Quer dizer, isso também revelaria muita coisa sobre o homem, né? Sobre o literato. Então, eu fiz 2 perguntas um pouco longas, peço desculpas, mas vocês iluminaram tanto a obra do Machado a partir do ponto de vista do Rouanet, que a gente não pode deixar de tentar dialogar à altura com vocês ou, né, tentar estar à altura. Bom, David quer começar? Não sei. Não, pode começar. Esteja à vontade. Não, eu acho que o
seu comentário, você é um comentário de uma escola, de uma pessoa que conhece em profundidade a obra de Machado de Assis, e é um comentário crítico pertinente, né? Eu não sou crítico literário e me aproximo da obra de Machado um pouco como leitor mesmo, né? Ou como, enfim, um escritor que aprecia muito o trabalho de Machado, que apreciei desde sempre. E sempre muito atento à forma mesmo, à linguagem do Machado, né? É algo que me atrai muitíssimo, profundamente. E o conteúdo em si é importante também, quer dizer, isso a crítica tem revelado ao longo do tempo, né, aos críticos que leem a história do Brasil através da obra do Machado de Assis. E eu acho que cada época pode trazer à tona outros aspectos dessa obra, seja através de uma leitura do papel dos narradores, do que eles são, do que eles representam na sociedade daquela época, seja a partir de temas que são trazidos pelo Machado, ou até de descrições que não são aparentes à primeira vista, mas que estão lá nas entrelinhas. Ou seja, do panorama social que ele retrata, né? Outros escritores, por exemplo, de linha mais naturalista, podem ter feito esses retratos de maneira mais direta. O Machado de Assis não o fez de maneira tão direta, no entanto, nós, leitores ou críticos, podemos ver em Machado talvez algo ainda mais revelador sobre a sociedade de sua época, né? E podemos trazer também o Machado do século XIX, início do século XX, para a atualidade, para as diferentes atualidades, quer dizer, em diferentes momentos do Brasil. Inclusive os seus narradores. Eu me interessei por isso. Então, por exemplo, o Aires é um narrador que me interessa. Ele, na atualidade, por exemplo, seria muito mais complicado do que o que ele era. Então, né? Mas por isso mesmo eu acho interessante pensar o Aires no momento, por exemplo, de divisão, né? No momento de conflitos e tal, porque o personagem do Machado de Assis viveu isso, né? Viveu, por exemplo, o conflito do surgimento da República, né? Numa época em que predominava a monarquia ainda. Então, eu acho interessante também fazer isso, quer dizer, trazer, inclusive em contextos distintos, às vezes ideias, às vezes pensamentos, às vezes leituras, né? Leitura, por exemplo, de Shakespeare. Obviamente, a leitura que Machado faz de Shakespeare não é Shakespeare, né? A leitura que Machado faz de Dante não é Dante, né? É Machado, em seu tempo. E transpor isso para outros contextos é interessante para a gente, é instigante. Agora, sem entrar na questão de se Machado mudou tanto de um romance à medida que foi envelhecendo, enfim, nas suas ideias e tal, eu diria o seguinte: para mim, pessoalmente, a partir de Memórias Próximas de Brás Cubas, nos romances, Machado escreveu obras-primas, grandes obras-primas, né? São 5 grandes obras-primas. Apenas como leitor, como uma pessoa que realmente gosta de ler Machado de Assis e continua lendo Machado de Assis, eu gosto especialmente dos 2 últimos romances. Eu acho que eles são romances assim muito bem concebidos, muito, digamos, perfeitos do ponto de vista do seu estilo e tudo mais. Mais do que outros romances que são considerados os grandes romances dele. Por exemplo, para citar outros 2 grandes dessa. Por exemplo, Quincas Borba,
ou Dom Casmurro mesmo, que é considerada assim, grande obra-prima. Eu, por exemplo, quando faço uma releitura de Dom Casmurro, eu não leio com o mesmo prazer, eu leio o começo do livro, o final do livro, por exemplo. Tem partes que eu acho, digamos, o meu gosto, muito apressadas, enfim. Há coisas que eu gostaria de que pudesse ter tratado de outra maneira, né? Quem sou eu para pensar nisso? Mas apenas como um leitor que lê, né? E que gosta de ler e reler. No caso do Machado de Assis, relê muitas vezes. Memórias Póstumas de Brás Cubas é diferente. Eu acho, de fato, eu leio e releio e acho que aquilo realmente foi um momento de grande transformação na escrita do Machado de Assis, e me dá a impressão de que aquilo deu um tom assim para o que ele viria a fazer depois. Mesmo nos romances que podem, depois de Memórias Póstumas, parecer romances, digamos, um pouco mais lineares, um pouco menos fragmentários, ou que sejam escritos supostamente numa terceira pessoa, né? Porque, por exemplo, Quincas Borba, você poderia imaginar que, se você retirar aquelas interferências de um eu, você não sabe muito bem quem é, né? E que aparece ali para fazer um comentário sobre a escrita, sobre a própria escrita, ou então fazer ou dialogar com o leitor, né? Se você tirar isso, pode dizer, é quase um romance em terceira pessoa. No entanto, ele tem muito das Memórias Póstumas no estilo, porque tem esse fragmento também. Às vezes tem umas coisas interessantes, uns joguinhos, que eu diria quase, do Machado, em que você, por exemplo, ele está falando de uma coisa que vai acontecer, quando na realidade já aconteceu, né? Tem referências assim do tempo que levam a essa fragmentação um pouco invisível, quase, mas que está lá, né? Esses jogos, digamos, temporais. Isso existe lá, por exemplo, em Quincas Borba. Isso existe também em Esaú Jacó, que é também um livro que, da mesma forma, poderia ser um livro um pouco em terceira pessoa, claro, escrito pelo Aires, como sabemos, quer dizer, como está dito ali numa das advertências, mas também em que há um eu que, nesse caso, pressupomos que seja do próprio Aires, né? E introduz um jogo formal interessante. Esses aspectos formais, eu acho que são muito reveladores também. E são reveladores para quem deseja fazer, digamos, uma crítica ou deseja entender a sociedade, ou o que seja, através também dessa, digamos, dessa maneira, da maneira de narrar, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E como eu particularmente gosto desses romances, eu acho que através deles também nós podemos entender muito do Brasil, de sua história e da atualidade do Brasil. Ótimo. A minha primeira frase sempre ecoa umas 10 vezes aqui, não sei se vocês ouvem, desculpem. Mas ótimo, muito obrigada então pela sua leitura e nós vamos continuar refletindo sobre tudo isso. David, você quer fazer algum comentário? Primeiro, Lúcio, senhor não, me chama de você, por favor. Nada de senhor, só nos conhece. Não, você totalmente você. Olha, agradeço muito as suas observações interessantes, a sua pergunta. Me fez lembrar, eu tenho em casa, gosto de usar muito, uma velha edição
das obras de Machado da Brasiliense. São livros meio azuis, porque tem notas que identificam as referências. Podem não ser compreensíveis, mas são centenas de referências incluídas no texto, identificado nas notas. E me faz pensar que, com o passar do tempo, a leitura de Machado vai mudar muito, porque as leituras culturais de cada época são diferentes e nós não poderemos mais identificar ou simpatizar, inclusive, com as referências que formam parte do mundo machadiano. Vai ser uma informação diferente, né, que ele incorpora no texto. Então, faz parte da genialidade de Machado, mas também é uma coisa que vai o separando, evidentemente. Mas o tema da Biblioteca Mundial eu acho extremamente interessante. Há vários livros que tratam esse tema, mas, sem dúvida, podemos pensar que as leituras de Machado na sua formação, no seu conjunto, constituem um tipo de biblioteca mundial, nesse sentido, né, que mais para meados do século XX, né, que foi essa ideia de formação de biblioteca particular, sincrético de cada um. Mas Machado teria tido esse tipo de biblioteca, que influiu, evidentemente, entrou na sua ficção, às vezes muito sutilmente, através de alusões ou lição moral, coisa assim. Então, esse tipo de sutileza, influência, né, poderá se perder, né? É uma característica, um certo sabor do estilo machadiano que vem assim dessa vasta leitura. Mas você tem toda a razão. Há essas fontes que entram, outras que são apagadas, né? Tem um jogo constante de forças. Eu acho que enfim, a genialidade da colocação do Rouanet, em Riso e Melancolia, não é exatamente como o João estava dizendo, não é o xandismo como ligação ao romance em si, Tristram Shandy, mas são uma série de técnicas, né, que têm sido adotadas por Machado e transformados, usados de formas diferentes nos seus nos 5 últimos romances. Então, o fato que ele se emprestou diretamente do romance de Tristram Shandy uma série de conteúdos, né, que transformou, incluiu nas Memórias Póstumas Cubas, essa é uma lição da maneira que, às vezes, né, teria assim, incorporado essas literaturas da Biblioteca Mundial para formar o vinho brasileiro, né? É uma forma de criatividade, enfim. Nada feito do nada, né? Então, uma das práticas de Machado era essa transformação. Eu usei a palavra haroldiana, a transcriação. Por que não? Machado é transcriador. Se a gente considera a vasta quantidade de referências que encontramos nos livros e a maneira em que apresenta e trata desses nomes e referências, realmente uma apresentação muito, muito criativa dessa leitura que ele, né, terá tido dessa sua própria Biblioteca Mundial. Não é a nossa Biblioteca Mundial, provavelmente, evidentemente, mas é importante entender os limites disso. Então, podemos também distinguir entre a forma que o Rouanet estava interessado em achar a forma literária de Machado, assim, entendido universalmente, não? Qual foi o seu proceder, a sua maneira estilístico-literária. Eu acho isso extremamente literário. Mas significa que é interessante, mas dentro disso, ainda a possibilidade de um teatro barroco, porque ele, como diretor, coloca várias peças dessa biblioteca no palco, e não precisa ser realista, pode ser também um teatro fantástico, porque sabemos que Machado também, em certo sentido, inventou, de certa maneira, o realismo mágico. Ele desenvolveu em várias das suas obras. Então, essa criatividade, eu acho, a ligação disso com leituras universais, um dos fatores que teria levado o Rouanet a pensar no particular e o universal, né? Levando e procurando na Biblioteca Universal de Machado, né, o vinho particular de que poderia aplicar e transformar, transcriar nos seus romances. Então a regra
que vai ser universal, e depois aplicação, que vai ser criativa e original. Acho que realmente essa foi uma tentativa ambiciosa e magnífica do René em tentar definir o Machado de Assis, né, para a nossa compreensão geral, né, além de qualquer particular, para entendermos, digamos, Machado, a psicologia, o estilo, o procedimento, etc. E, de fato, como estamos comentando, o Jorge de Sena chamou os últimos 5 romances do Quinteto Carioca. E há uma harmonia, não sabemos quais os instrumentos, mas, evidentemente, no concerto, a harmonia entre os 5 últimos romances que indica o funcionamento também de uma forma literária que terá sua origem, não especificamente numa série de nomes e romances, mas naquela biblioteca mundial que aparece, apaga, etc., mas que formou o núcleo das leituras e dos conhecimentos do próprio Machado, autor, né, e criador. Posso fazer um comentário? Pois é, por favor, João. Você. Não, é sobre essa forma, digamos, essa menção que o Sérgio Rouanet faz, muito apropriada, ao barroco, né? Porque não sei se é tão usual, vocês que são melhor conhecedores da crítica do Machado de Assis dirão melhor, né? Mas é interessante essa aproximação também com o barroco, né? Por causa daqueles elementos de fragmentação, subjetivação, etc., né? Agora, é interessante também, eu diria, pensar que isso que você acabou de dizer, né, David, que o Machado será lido de diferentes maneiras, sempre, quer dizer, ele está lá, e em diferentes momentos ele será atual à sua maneira, né? Mas é interessante também verificar que, do ponto de vista da forma também, dessa forma mais geral, ele já foi visto de distintas maneiras. Quer dizer, ele pode ser o barroco, portanto, mas ele pode ser o escritor realista, mais um realismo com uma grande dose de fabulação, porque é um realismo que comporta, né, o defunto autor, quer dizer, então, mas certamente com aspectos de realismo, certamente com a distância do naturalismo, o naturalista ele nunca foi, de moda, de pós-modernidade, muita gente podia ler o Machado como um escritor pós-moderno, né? Quer dizer, ele consegue encarnar essas várias formas, né? E eu me recordo aqui também de um texto do Carlos Fuentes, intitulado Machado de la Mancha, né? É um texto de 1996, em que ele coloca realmente a filiação, claro, Sterne, mais Cervantes, que já foi citado aqui, mas Cervantes como realmente a grande referência, e ele acha que o Machado é o único seguidor, na verdade, grande seguidor do Cervantes nas Américas, pelo menos no século XIX. E aí entra com um conceito que eu acho que ele usa realmente de único escritor moderno também nas Américas no século XIX. Então, você entra até com a questão do moderno também nisso. Marcos, tem mais um pequeno comentário. Como nós estamos aqui nessa improvisação tecnológica, o público tem que vir à mesa fazer a pergunta. Está aqui o Marcos Lopes. Olá, professor Kenneth, João Mino. Primeiro, agradecer muito pelas conferências que vocês, enfim, nos brindaram hoje, nessa tarde. Então, é uma honra e um prazer poder ter, enfim, compartilhado das ideias que vocês apresentaram.
a presença, né, de alguns colegas, né, o Fernando Samoreira, da Federal Fluminense, a professora Denise Maurano, da Unirio, o professor Renato Janine Ribeiro também, que acabou de chegar aqui também para a sua conferência, e claro, o Luiz Paulo, que já também conversou, né, e os demais que estão aqui presentes na nossa sala, né. E só queria fazer um breve comentário, porque nós já estamos também com nosso tempo aqui, né, adiantado, que as ideias que vocês desenharam aí me suscitaram assim um seguinte comentário, que é pensar, na verdade, no Machado um certo iluminismo de extração britânica, né? Onde você tem traços muito fortes, por exemplo, de uma atitude cética e conservadora. E a dúvida que eu levantei aqui, uma hipótese que eu levantei, é se esse sintagma hipertrofia da subjetividade não seria uma inscrição vigorosa da forma literária nesse liberalismo de extração britânica. E, portanto, não seria, digamos assim, do ponto de vista da forma literária, ideias fora do lugar. Mas seria, de fato, uma literária escrita num tempo e espaço, enfim, específico do século XIX, com um potencial crítico e cognitivo, estético, fabuloso. Obrigado. Eles comentam? Bom, vocês ficam à vontade para comentar. Então, não, tem uma pergunta, eu acho que foi um comentário muito, muito interessante, né? Que pode levar a longas reflexões e discussões. Né? Eu agradeço muito essa reflexão do professor Marcos Lopes. Eu lembrei que o acesso a livros europeus, né, para Machado de Assis era só questão de barcos rápidos, passavam o Atlântico em 2 semanas. 2 semanas você conseguia qualquer material. E então, pensando também que ainda vigorava o Império, que o mundo de expansão portuguesa da lusofonia era um mundo barroco, né, por vários séculos. Não há por que pensar que não tenha continuado, pelo menos as situações em que Machado, né, se encontrava, seria um mundo, pelo menos, de um eco de estruturas barrocas influindo na sua obra. Então, por que não pensar? Por que pensar que as ideias estavam fora do lugar? Eu escrevi no meu livro sobre Machado de Assis, em 2015, que eu achava que as ideias estavam no lugar certíssimo, porque exatamente, né, dando o hibridismo, né, do mundo americano europeu que o barroco representa, né, não só através do tempo, mas no mundo de Machado de Assis, que estaria fora do lugar. Então, é interessante, um debate interessante que podemos continuar sobre essa ideia, mas, com certeza, as ideias incorporadas por Machado de Assis, ao meu ver, na leitura dos romances, se encaixam perfeitamente bem na exposição do seu pensamento. Obrigada. E, bom, eu queria, então, encaminhar agora a nossa mesa para o final e agradecer imensamente mais uma vez. Com certeza, foi um dos momentos altos das nossas semanas, essa tarde com vocês, falando de Machado de Assis. Eu posso falar por mim que foi o melhor momento da minha semana. Então, eu agradeço muito.
e assinalo que o mundo virtual nos trouxe muitas vantagens, como a de tê-los aqui hoje, mas também desvantagens, como a de não tê-los agora no coffee break, para a gente continuar a nossa conversa e depois, eventualmente, jantar fora, que era o que a gente fazia antigamente, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez dizer o quanto nós estamos honradas e me despedir de vocês, então. Obrigado, Eu Lúcia. quero João, um só abraço. agradecer também a você, Lúcia, ao professor Marcos Lopes, uma vez mais, a Adriana Rouanet, a Luiz Paulo, enfim, Então, e todos... cumprimentar os amigos que estão aí presentes e que foram citados, alguns aqui. Então, muito obrigado uma vez mais. Até a próxima. E um prazer grande estar Obrigado, com o Lúcia. David. Obrigado a todos. João, foi um grande Prazer prazer grande estar com o estar David. com você. Enorme prazer. Até a próxima. Até.